Claro, aqui está o script convertido para português do Brasil, mantendo o estilo de narração para YouTube, sem títulos e sem Welcome Back, pronto para dublagem ou voice-over. O texto continua fluido, cinematográfico e informativo. Hoje a gente vai mergulhar em dois temas que conectam passado e futuro da tecnologia militar: o lendário North American F-86 Sabre, um dos caças mais icônicos da história da aviação, e o cenário dos mísseis do Brasil em 2026, analisando desempenho, capacidades e preços dentro do contexto atual da defesa global. O F-86 Sabre nasceu em uma época em que o mundo ainda estava se adaptando à era do jato. Projetado pela North American Aviation, o Sabre voou pela primeira vez em 1947 e rapidamente se tornou um símbolo da superioridade aérea do Ocidente durante o início da Guerra Fria. Ele foi o primeiro caça ocidental de produção em massa a usar asas enflechadas, uma inovação que permitiu velocidades muito maiores e melhor controle em regime transônico, algo que os caças de asas retas simplesmente não conseguiam alcançar. Essa mudança no design transformou o F-86 em uma máquina revolucionária. Em mergulho, ele conseguia ultrapassar Mach 1, quebrando a barreira do som, algo quase inacreditável para um caça operacional daquela época. Os primeiros modelos já batiam recordes de velocidade, mostrando que o futuro da aviação militar estava definitivamente nos motores a jato. Mas o Sabre não ficou famoso apenas por seus números. Ele entrou para a história de verdade durante a Guerra da Coreia, a partir de 1950, quando passou a enfrentar diretamente o MiG-15 soviético nos céus da chamada MiG-Alley. Foi ali que o mundo viu os primeiros grandes combates aéreos entre jatos, em velocidades nunca antes vistas. Mesmo com o MiG-15 sendo um adversário perigoso, o F-86 se destacou pela sua estabilidade, melhor controle em altas velocidades e excelente visibilidade para o piloto. Isso fez com que os pilotos americanos e aliados tivessem uma vantagem clara nos combates. As taxas de vitórias eram impressionantes, e mesmo após revisões históricas, o Sabre ainda mantém uma vantagem de combate considerada decisiva para aquela guerra. O coração do F-86 era o motor turbojato General Electric J-47, capaz de produzir até quase 6.000 libras de empuxo, dependendo da versão. Isso permitia que o caça atingisse velocidades próximas de 1.100 km por hora e operasse em altitudes de quase 15.000 metros. Para a época, isso colocava o Sabre em um patamar tecnológico muito à frente da maioria dos seus concorrentes. Em termos de dimensões, o Sabre era compacto e elegante. Com pouco mais de 11 metros de comprimento e cerca de 12 metros de envergadura, ele combinava leveza com resistência estrutural. Seu armamento padrão consistia em 6 metralhadoras calibre 50 montadas no nariz, capazes de despejar uma chuva de projéteis devastadora em poucos segundos. Em versões posteriores, ele também podia carregar bombas, foguetes e outros armamentos ar-solo. O F-86 não foi apenas um avião americano. Ele foi produzido sob licença no Canadá, na Austrália e em outros países, ganhando versões ainda mais potentes. Algumas dessas variantes tinham motores mais fortes e desempenho superior ao modelo original. Isso ajudou a espalhar o Sabre pelo mundo, transformando-o em um dos caças mais exportados da sua geração. Uma das versões mais interessantes foi o F-86D, conhecido como Sabre Dog. Ele não tinha metralhadoras, mas sim um sistema de radar e foguetes não guiados para interceptação noturna ou em mau tempo. Para os anos 1950, isso era extremamente avançado e mostrava como o Sabre evoluiu junto com as ameaças do período. O F-86 Sabre representa o ponto de virada entre a era dos caças a pistão da Segunda Guerra Mundial e o mundo moderno dos jatos supersônicos. Ele influenciou diretamente o design de caças posteriores e consolidou a doutrina de superioridade aérea que ainda hoje define a aviação de combate. Agora, avançando no tempo para 2026, vamos falar do Brasil e da sua crescente capacidade em mísseis.
Muita gente não associa o Brasil à indústria de mísseis, mas nos últimos anos o país investiu pesado em desenvolver sistemas próprios, focando em independência tecnológica, exportação e custo-benefício. O principal pilar dessa capacidade é o sistema Astros, desenvolvido pela Avibras. O Astros II e suas versões mais modernas, como o Mk6, não são apenas lançadores de foguetes. Eles foram adaptados para lançar mísseis táticos de cruzeiro, transformando o sistema em uma plataforma estratégica de ataque de longo alcance. O destaque absoluto é o míssil Avenida TM-300, também conhecido como Matador. Esse míssil de cruzeiro brasileiro foi projetado para ser uma alternativa mais acessível a sistemas como o Tomahawk americano. Ele utiliza um motor turbojato para voo de cruzeiro e pode atingir alvos a centenas de quilômetros de distância, voando rente ao terreno para evitar detecção. A precisão é outro ponto forte. Com navegação inercial e GPS, o Avenida TM-300 consegue atingir alvos com erro de apenas algumas dezenas de metros, o que o torna extremamente eficaz contra alvos estratégicos fixos, como bases, radares e centros logísticos. Além disso, o Brasil vem expandindo sua família de mísseis com o apoio da empresa SIATT, que desenvolve mísseis antinávio, antiaéreos e ar-superfície. Isso mostra que o país está criando um ecossistema completo de armas guiadas, não apenas um único produto isolado. O míssil antirradiação MAR-1 é outro exemplo importante. Ele foi criado para atacar radares inimigos e abrir caminho para ataques aéreos, um tipo de arma normalmente restrito a grandes potências militares. Também há mísseis antitanque como o FOG-MPM, que utiliza fibra ótica para guiar o operador até o alvo com extrema precisão. Na área defensiva, o Brasil também busca modernização. Em 2026, negociações e aquisições envolvem sistemas europeus de defesa aérea baseados no míssil CAN, capaz de interceptar aviões, helicópteros, drones e mísseis de cruzeiro. Essas camadas de defesa criam um escudo aéreo moderno e flexível. Em termos de desempenho, o Brasil aposta em mísseis de curto e médio alcance, combinados com alta mobilidade e integração digital. O Astros Mk6 pode ser transportado rapidamente, disparar e se deslocar antes de qualquer retaliação. Já os mísseis de cruzeiro ampliam o alcance estratégico sem depender de aviões. Agora vem a parte que muita gente quer saber: preço. Sistemas brasileiros costumam ser mais baratos que seus equivalentes americanos ou europeus. O objetivo é entregar 80% do desempenho por talvez 50% do custo. Isso torna os mísseis brasileiros extremamente atrativos para países que precisam de capacidade militar moderna sem gastar bilhões. Enquanto um míssil de cruzeiro ocidental pode custar vários milhões de dólares por unidade, os modelos brasileiros são pensados para custar menos, mantendo boa precisão e confiabilidade. Isso cria um nicho de mercado muito forte para a exportação. Os sistemas de defesa aérea, como o CAN, envolvem investimentos maiores, normalmente na casa das centenas de milhões de dólares por bateria completa. Mas esse tipo de sistema protege cidades, bases e infraestruturas críticas, justificando o custo em termos estratégicos. O que tudo isso significa é que, em 2026, o Brasil não tenta competir diretamente com superpotências como EUA, Rússia ou China em volume de armamentos. O foco é eficiência, autonomia, flexibilidade e custo competitivo. Essa estratégia fortalece a indústria nacional e aumenta a relevância do país no cenário de defesa internacional. Quando a gente compara o F-86 Sabre, símbolo de inovação dos anos 1950, com os mísseis brasileiros de 2026, fica claro como a guerra evoluiu. Antes, a vitória dependia da habilidade do piloto e da performance do avião. Hoje, depende de sensores, alcance, precisão e integração digital. Mas a essência é a mesma: tecnologia, engenharia e visão estratégica. O Sabre dominou os céus com velocidade e manobrabilidade. Os mísseis brasileiros buscam dominar o espaço de batalha com precisão e alcance. É a evolução natural da guerra aérea, do canhão ao míssil, do dogfight ao ataque de longo alcance.
E é isso que torna essa história tão fascinante. Do metal polido de um jato clássico aos sistemas guiados por satélite, o poder aéreo continua sendo um dos elementos mais decisivos do mundo moderno.